Eu não sei quanto ao irmão, pode ser que de repente tenha uma visão diferente da minha, mas eu não era muito fã das aulas de gramática. As aulas de gramática não eram propriamente as minhas aulas favoritas. Eu achava que a gramática era um bocadinho de perda de tempo. Afinal, nós já sabíamos falar e já sabíamos escrever. E, portanto, uma aula que era dedicada só a nos ensinar a falar e a escrever parecia-me assim um bocadinho redundante, sem propósito. Bem, claro que isto é uma avaliação feita hoje. Naquele tempo em que eu tinha aulas de gramática, eu não gostava das aulas de gramática porque elas davam muito trabalho. Porque gramática era trabalho sério. Portanto, era preciso realmente nos dedicar. Gramática era trabalho duro. Tínhamos regras a decorar, tínhamos definições, conjugações, as conjugações. Os irmãos lembram-se? Saber aqueles verbos todos direitinhos, e é o que vale ter uma língua latina e com tanta derivação diferente e que depois torna tão complicado às pessoas que não são do nosso bloco, não é? Que falam as mesmas línguas latinas, torna tão difícil aprendê-las. Há outras línguas em que as conjugações verbais são tão fáceis, mas a par da matemática, a gramática era sem dúvida as aulas menos apetecíveis. Na verdade, elas eram importantes. E eu diria mesmo, irmãos, elas eram muito úteis. Na altura eu não entendia, mas a gramática tinha a ver com a qualidade da comunicação. Falar e escrever bem são atributos que nos acompanham durante toda a nossa vida e são essenciais para o contato com as outras pessoas, e a comunicação, esta ferramenta essencial dos relacionamentos, precisa ser feita com qualidade. Basta nós encontrarmos alguém que não fala a nossa língua ou que o fala com muita dificuldade e nós vamos ter barreiras na comunicação e dificuldade em entender. Ora, irmãos, a gramática também pode nos ajudar na vida cristã, por incrível que pareça. Muitas das importantes descobertas que nós podemos fazer a respeito da forma como nós devemos viver em Cristo vêm pela análise do texto sagrado, pela descoberta das palavras que ali estão e, sobretudo, da sua categoria gramatical. Quando nós percebemos algumas destas palavras que nos são colocadas no texto sagrado e aplicamos e entendemos em termos gramaticais o que elas significam, isso nos ajuda imenso. Por exemplo, talvez uma das palavras mais usadas e menos entendidas do nosso mundo seja a palavra amor. Como se deteriorou a palavra amor? Eu fiz uma pesquisa rápida no Google, porque hoje em dia tudo passa pela internet, e coloquei a palavra amor em inglês. O Google trabalha mais com a língua inglesa, também trabalha com português, mas coloquei a palavra love, só para ver quantos resultados daria. Eu fiquei estarrecido, irmãos. O Google, em 17 segundos, encontrou 8 bilhões 390 milhões de entradas com a palavra amor. Eu disse, impressionante. Há indústrias inteiras que são baseadas quase que exclusivamente na ideia do amor romântico. Basta os irmãos verem a quantidade de produtos que são oferecidos no mercado ligados a isto. A grande indústria do cinema, não é? Da televisão, etc., roda à volta quase que essencialmente desta noção de amor. Basta nós pensarmos que praticamente todas as novelas, não precisamos apreciá-las e nem vê-las, mas sabemos que vão ser histórias à volta da questão do amor. E a maioria dos filmes também. Mas que amor? A Bíblia nos fala, e nós já lemos hoje um texto clássico sobre o amor, a Bíblia nos fala de um amor eterno, de um amor sofredor, de um amor altruísta. E hoje, quando falamos de amor, certamente nós nos referimos a algo bastante mais passageiro, profundamente egoísta, muitas vezes abusador. Então deve haver engano em algum lugar. Alguém, em algum momento da história, começou a perder a noção do que era amor e usar esta palavra de uma forma errada.
E é preciso que nós olhemos para a Bíblia e tentamos entender o que é amor na Bíblia, porque afinal de contas a palavra nos diz que Deus é amor. E a gramática talvez nos ajude. Abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, 13. O versículo 1 nos diz algo extraordinário. Poderíamos, evidentemente, que analisar inúmeros textos na Bíblia, mas eu queria apenas pensar um bocadinho neste texto e trabalhar esta questão da gramática da palavra amor para ver se nós entendemos um bocadinho melhor o que é amor na Bíblia. Diz assim João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até ao fim. Mas de que amor o texto está a falar? Jesus utilizou esta expressão inúmeras vezes. Primeiramente, ele nos disse que nós devíamos nos amar uns aos outros. Ele disse mesmo aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou a guardar, que vos ameis uns aos outros. Mas depois ele subiu um bocadinho a fasquia. E ele disse que o segundo mandamento, que era tão importante ou equivalente ao primeiro, e era o primeiro amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Mas como se não fosse suficiente, Jesus subiu a fasquia um bocadinho mais ainda. E ele disse: vocês ouviram que foi dito aos antigos: amem os vossos amigos e odeiem os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos fazem mal. Irmãos, que progressão complicada. Se às vezes nós temos dificuldade de amar os nossos irmãos na igreja, onde há teoricamente a mesma fé, não é? O mesmo entendimento, onde há a mesma prática, como é que eu vou amar os meus inimigos? Do que é que Jesus está falando quando ele fala deste mandamento? Vamos ver se a gramática nos ajuda. Olhando para as possibilidades, nós começamos pelo simples. Amor, substantivo. Aliás, se os irmãos procurarem no dicionário, vão descobrir que o amor é classificado como substantivo masculino. E ao ler isto eu tive vontade de rir, não é? Porque as mulheres normalmente nos diriam que o amor não pode ser um substantivo e não pode ser um substantivo masculino, quando muito tinha que ser um substantivo feminino. Mas em português, pelo menos, a palavra amor é um substantivo masculino. Substantivo é uma palavra que designa um ser ou uma coisa, um sentimento ou uma substância. Será que o amor de que Jesus fala é substantivo? Ora, irmãos, o substantivo ou um substantivo é algo sobre o que nós podemos conversar. É algo sobre o que podemos discutir. Sobre um substantivo é possível fazer poemas, discursos, trabalhos científicos. O substantivo é uma designação de algo que, por regra, pode ser observado fora de nós. Por exemplo, cadeira. Substantivo. Diz respeito a um objeto onde eu posso me sentar, um objeto onde eu posso apoiar os meus pés, principalmente nesta época do ano, que está mais quente e que os pés ficam inchados no fim do dia. É bom colocá-los para cima, não é, irmãs? Então colocamos os pés em cima de uma cadeira para poder apoiá-la. É algo que eu posso usar para me apoiar ou subir para apanhar alguma coisa que está no topo de um armário. Mas também, como todo substantivo praticamente, é algo que posso substituir quando aparecer uma cadeira melhor. Talvez seja uma cadeira mais rija, mais resistente. Talvez seja uma cadeira mais alta e mais bonita. Talvez seja uma cadeira anatomicamente mais ideal para as minhas costas. Ou simplesmente cansei-me da cor daquela cadeira e substituí por outra. Substantivo. Coisa. Objeto. Amor substantivo. É algo que talvez eu possa sentir por alguém ou nutrir por alguém. Como disse um certo poeta, o amor será eterno enquanto durar.
e hoje em dia parece que dura cada vez menos. O amor substantivo, irmãos, é o amor pouco duradouro do qual o mundo hoje fala. O amor substantivo, ele não é realmente uma parte essencial de mim e por isso ele pode ser descartado. Como um objeto que eu posso usar e deitar fora, que eu ponho aqui ou ponho ali, que eu carrego ou já não carrego mais, que eu utilizo e reutilizo, que eu reciclo, que eu altero, é algo que é passível de manipulação. Amor substantivo. Não acredito que fosse deste que Jesus estivesse falando. Amor adjetivo. O adjetivo também faz parte da gramática e faz parte do nosso dia a dia. Os adjetivos são palavras que servem para se juntar normalmente a um substantivo e o classificar ou qualificar. O amor pode ser um adjetivo. Às vezes nós o utilizamos para classificar alguém. Certamente o irmão já ouviu alguém dizer: ai, é um amor. É um amor de pessoa. Normalmente nós usamos isto para falar de bebés, não é? E as senhoras lá em casa, não somente a senhora, mas a menina também, gosta muito de bebés, assim que vê um bebé fica todo derretido, não é? Toda derretida. Ai, é um amorzinho, é tão lindo, etc. e tal. Pode ser também utilizado para classificar uma atitude assim um bocadinho, vamos dizer, lamechas. Alguém pode dizer de algo bonito ou de um gesto carinhoso: ai, é um amor. Ai, fulano foi um amor. Porquê? Porque usou de alguma simpatia, talvez de algum cavalheirismo. Mas a verdade, irmãos, é que esta utilização do amor, ou seja, o amor adjetivo, é uma forma de nós classificarmos. Classificamos com amor. E o problema disto é que esta classificação será sempre subjetiva. Aquilo que alguém pode considerar um amor, outra pessoa nem sequer presta atenção. Aquele bebé que talvez as senhoras parem para ver e observar e comentar, os homens se calhar passam, nem sequer percebem que havia ali um bebé. Pelo menos normalmente, ou muitas vezes, será assim. Alguma coisa que alguém vê como precioso, valoroso, digno de comentário, outra pessoa não presta a mínima atenção. Por exemplo, eu achei interessante, nos países do leste europeu, é muito costume se dar flores a homens. No nosso mundo latino, isso não é comum. Imagine que no seu aniversário, o meu irmão que aqui está, alguém chegasse à sua casa com um belo buquê de flores para lhe oferecer. Talvez o irmão até gostasse, mas se eu bem conheço os machos latinos que estão à minha volta, se calhar não ia achar muito interessante. Se calhar ia fazer cara feia. Talvez até conseguisse segurar a sua reação, mas depois que aquela pessoa fosse embora, talvez comentasse: mas quem que ele pensa que eu sou? Então vai-me trazer flores no meu aniversário. Isto é coisa que se ofereça. Então, isto é lá a prenda de macho. No leste europeu seria. E eu estive lá, numa ocasião em que a pessoa com quem eu estava hospedado fazia anos, e várias pessoas, vários amigos, homens, vieram visitá-lo e trouxeram-lhe flores. E ele agradeceu imenso e ficou muito feliz. Bem, irmãos, não estou fazendo nenhum comentário positivo ou negativo, estou dizendo que são costumes de culturas e que variam de lugar para lugar. Ou seja, aquilo que alguém poderia adjetivar como um amor, outra pessoa podia achar até um gesto sem sentido ou deslocado. Adjetivar é um ato pessoal e subjetivo. Irmãos, eu creio que quando Jesus nos falava a respeito de amor, ele falava sobre algo inequívoco, sem sombra de dúvida, universal, aplicável a todas as pessoas e a todos os lugares. O amor do qual Jesus falava não era substantivo, não era adjetivo. Sobra verbo. Verbo é uma palavra que afirma a existência de uma ação atribuída a um sujeito. O verbo exprime um fato e localiza-o no tempo, no espaço, ligado a um sujeito. Verbo é ação. Irmãos, a Bíblia, quando nos fala sobre o amor de Deus, está-nos falando sobre amor-verbo. A Bíblia diz no versículo mais conhecido do mundo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É um amor
verbo que se demonstra através de uma atitude ou de uma ação. Não é algo que se pode discutir ou debater, ou existe ou não existe. Não é algo que se pode classificar ou não. É uma ação, não é ambígua, ou é feito ou não é feito. Não é passível de má interpretação, ou se fez ou não, ou se deu ou não se deu, ou aconteceu ou não aconteceu. O versículo que nós lemos diz que, chegada a sua hora, e sabendo que ia passar deste mundo, Jesus, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E de que é que estamos falando aqui? De um grande sentimento, de uma ternura muito grande no coração. Se os irmãos conhecem o capítulo 13 de João, sabem que não é sobre isto que o texto está falando. Não está falando de substantivo, está-nos falando de verbo. A continuidade do texto, se o irmão deixou a sua Bíblia aberta, é assim. Diz que, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomou uma toalha, cingiu-se, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Amor, na Bíblia, é verbo. Diz que, como Jesus amou os seus discípulos até então, amou-os até ao fim. E esse amor manifestou-se de uma forma clara e direta através de um serviço prestado aos seus discípulos. Quero que os irmãos notem que, no contexto em que isto se manifesta, não era fácil para Jesus amar, amor-sentimento. Era um momento em que Jesus estava com a sua mente certamente concentrada e talvez de alguma maneira até turbada por saber que dentro de poucas horas ele ia ser preso, torturado e levado para o Calvário. Jesus sabia, ele tinha dito aos seus discípulos. Isto é na quinta-feira à noite e na sexta-feira Jesus vai ser crucificado pela manhã. Ele vai passar a noite inteira sendo espancado e levado de tribunal em tribunal. Jesus sabe que isto vai acontecer. Se fosse connosco, provavelmente nós estaríamos cheios de autocomiseração, de autocompaixão, olhando para nós mesmos e dizendo: sou um coitadinho, por favor me ajudem. Mas Jesus ama. Quero que os irmãos reparem que o ambiente espiritual que estava ali presente naquela hora não facilitava este amor, sentimento e subjetivo. Vejam, irmãos, o versículo 2 diz que o diabo tinha posto no coração de Judas Iscariotes que o traísse. E Jesus sabia. Logo depois, ainda durante a ceia, Jesus vai dizer: um de vocês vai me trair. Como é que o irmão se sentiria se reunisse com os amigos para um jantar e de repente entrasse e sentasse à mesa alguém que você sabia que andava a falar mal de si, que andava a criticá-lo, que andava a puxar o seu tapete lá no trabalho, que tinha organizado tudo para que você fosse despedido e ocupasse o seu lugar? O que é que fazia? Continuava feliz da vida, não é? E ainda por cima levantava-se e servia a melhor parte da carne, digamos assim, separava ali o melhor bocado e ia levar especificamente àquela pessoa. Irmãos, acho que seria muito bom que o fizesse, mas se calhar era bastante difícil isso acontecer. Irmãos, foi este o contexto em que Jesus estava. Ele sabia que Judas o tinha traído. Ele sabia que Judas o tinha vendido por míseras 30 moedas de prata. Ele sabia que Judas em breve ia levar um grupo para poder entregá-lo aos seus algozes. Mas diz o texto que mesmo assim Jesus se levanta e ele demonstra o seu amor até ao fim, em que ele se cinge e lava os pés aos discípulos. E ao lavar os pés aos discípulos, ele lava os pés de Pedro, que antes da madrugada vai negá-lo 3 vezes. Ele lava os pés de Judas, que vai sair dali com os pés limpos para ir entregar Jesus aos sacerdotes e aos fariseus. Amor de Deus, na Bíblia, é amor verbo. O Senhor Jesus nos ensinou de uma forma muito direta que este amor que Deus teve para conosco, de uma forma prática,
em que Deus não nos amou apenas à distância, com o sentimento ou com muita ternura. Ele amou-nos de uma forma direta, vindo viver aqui entre nós, sofrendo aquilo que nós sofremos, morrendo para que nós pudéssemos ter vida, mas ressuscitando. Um dia vai ser pedido de nós, de uma forma muito prática. Vamos lá, irmãos. Veja só mais este texto, lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. O Senhor Jesus está falando sobre o juízo final. O último momento, o momento da classificação definitiva, em que estarão à sua direita e à sua esquerda os salvos e os perdidos. E diz o texto em Mateus 25, verso 34: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amor na Bíblia é verbo. Um dia o Senhor irá examinar a nossa vida e abrir os livros que falam a respeito daquilo que nós fomos e vivemos neste mundo. Nós não seremos classificados para a salvação no que diz respeito ao que fizemos, porque a nossa salvação não depende dos nossos atos, mas foi ganha para nós por Jesus na cruz. É a nossa fé que nos salvará. Mas o galardão que vamos receber do Rei vai depender de como nós amamos. Um amor verbo, prático. Um amor que foi manifestado através de atos, de ações, de coisas bem práticas que foram feitas. Este tipo de amor, irmãos, pode ser demonstrado em qualquer circunstância. Está na nossa capacidade, ou no desenvolver a capacidade de dar aquilo que é o nosso melhor. E nós podemos fazer isto. Talvez uma pessoa de quem não gostemos muito, talvez uma pessoa que não seja uma pessoa fácil de amar, amor substantivo, amor sentimento, mas nós podemos, mesmo não gostando muito dessa pessoa, fazer o melhor possível por ela, ajudá-la de alguma maneira, dar-lhe aquilo que ela necessita em termos de serviço, de apoio, de ajuda. É possível, irmãos, é possível. É por isso que Jesus disse que nós podíamos amar até aos nossos inimigos. É nos atos de amor prático que o nosso coração é transformado. É nestes atos, mesmo por pessoas que talvez muitos não considerem de grande valor, que nós manifestamos o amor de Deus que foi colocado nas nossas vidas. O amor de Deus por nós foi verbo. O amor que Ele espera que nós manifestemos pelos outros também é verbo. Não é apenas sentimento, não é apenas adjetivo ou classificação, não é apenas algo bonitinho, é algo prático, que realmente vai fazer diferença nas outras vidas. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque o amor de Deus por nós foi verbo, foi ação. Deus não ficou apenas do céu com muito sentimento por nós. Ele veio e Ele fez aquilo que nós precisávamos que fosse feito. Que Ele possa também, através da Sua palavra, encher os nossos corações desse mesmo amor. Não sentimento apenas, mas de uma forma muito prática, a nossa capacidade de abençoar aqueles que estão à nossa volta através da ação.